que a gente tem? A gente tem uma psicologia para a burguesia, uma psicologia embranquecida, uma psicologia segregacionista, muitas vezes que opera dentro do consultório uma reprodução dessas violências que a gente vive socialmente, o que é absolutamente cruel, né? Mas acontece e a gente precisa dizer também que acontece. Então, a gente ainda está bem distante. Mulheres ganham em média 45% menos que os homens, e mulheres brancas recebem 70% mais que mulheres negras. 23% delas estão no emprego doméstico. Já na população branca, este percentual é de 6%. As mulheres negras chefes de família com até um salário mínimo de rendimento são 60%. Embora representem quase 28% da população brasileira, o número de mulheres negras que se tornaram prefeitas ou vereadoras não chega a 5%. Negras também são a maior parcela entre as mulheres encarceradas e lideram o ranking de violência sexual e doméstica. 75% das mulheres assassinadas no primeiro semestre do ano passado no Brasil são negras. O tema desta entrevista é a escuta clínica. Quais são os conflitos e os sintomas que psicanalistas, psicólogos e psicólogas que atendem mulheres negras relatam? Rejeição, perseguição, sentimento de inferioridade, de não pertencimento, quase loucura. São nas periferias que estão as pessoas mais mentalmente adoecidas. Tema duro e necessário para tratarmos aqui com a psicanalista Ana Carolina Barros Silva, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Paris 8. E também membro fundadora da Roda Terapêutica das Pretas e da Casa de Marias, duas interessantíssimas iniciativas que promovem atendimentos grupais e oficinas para mulheres negras nas diferentes zonas da cidade de São Paulo. Ana Carolina, antes de mais nada, seja bem-vinda aqui ao canal Inconsciente Coletivo. Muito obrigada pelo convite. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é a psicologia da mulher negra. Eu achei que, como introdução a essa conversa, a gente podia... Eu queria ouvir uma consideração sua inicial sobre o que é ser uma mulher negra no Brasil hoje em dia. Eu, lendo sobre o tema, entendi que existe uma tríade de preconceitos, que seria o preconceito de gênero, o de raça e o de classe. Existem, sim, essa sequência de opressões que você listou agora, né? De modo que não há muito como fugir delas. E eu ainda acrescentaria um outro aspecto que tá aí também nessa lista de opressões, que é o aspecto territorial, né? Porque quando a gente fala de mulher negra, a gente vai muito provavelmente esbarrar na questão de classe, então a gente vai esbarrar na pobreza também, e a gente vai esbarrar na questão territorial. Portanto, a gente vai falar de pessoas, de mulheres que habitam, em sua grande maioria, as regiões mais periféricas das cidades, né? Que são as regiões mais empobrecidas e as regiões onde estão, em sua maioria, a população negra.
né? Então, sim, temos esses indicadores em comum, essa lista de opressões em comum, mas eu acho que é importante a gente dizer também que ser mulher negra no Brasil não se reduz a isso, né? Falando em território, que é nas periferias que habitam as pessoas mais mentalmente adoecidas. Essa é uma questão, né? Assim, porque para você conseguir permanecer psiquicamente saudável diante da desigualdade é dureza, né? Uhum. Sim, sem dúvida. E aí a gente vai ver que em muitas pesquisas, né, mostram isso. Eu acho que quando a gente tem uma atuação clínica, né, a prática no consultório mostra isso também de forma bastante evidente, o quanto que as nossas vivências e as nossas experiências territoriais produzem subjetividade, de maneira que podem produzir tanto experiências, digamos assim, positivas, quanto experiências de adoecimento, de sofrimento psíquico. Então, quando a gente está falando de vivências periféricas, e em especial aqui se a gente está dizendo de uma mulher negra, pobre, que habita a periferia, então uma sequência, né, de opressões, de muitas vezes agressões, violações, desigualdades. Certamente a gente está falando de uma situação muito frágil em termos de saúde mental, né? É claro que a gente não vai pensar isso como uma relação determinista de causa e consequência, né? Assim, então, obrigatoriamente, uma pessoa que nasceu nessas condições, ela vai adoecer, ela vai ter alguma questão mental. Não é necessariamente nesse raciocínio. Ao mesmo tempo, né, pode parecer contraditório, mas não é. Ao mesmo tempo, é muito difícil que alguém submetido a constantes opressões, a constantes agressões e violências das mais variadas formas, em algum momento da vida não tenha alguma questão de ordem mais subjetiva, né, algum adoecimento. Quais são os conflitos e sintomas que aparecem na escuta clínica? São vários, né? E eu acho que alguns deles a gente pode associar mais facilmente a essas características que a gente estava levantando, né? Então, acho que mais facilmente quando a gente está atendendo uma mulher negra, pobre, periférica, que passou muitos anos lidando, por exemplo, com a não aceitação do outro em relação à sua imagem, por exemplo. Então, a gente vai lidar com questões de autoestima, com questões de sentimento de inferioridade, de inibições, de depressões, de ansiedades, e tem casos que isso vai se agravando, né? Então, muitas vezes esses sofrimentos ao longo do tempo não vão sendo ouvidos ou também não, às vezes até são ouvidos, mas a gente está falando muitas vezes de uma resolução mais concreta que não há, então isso vai se agravando até transtornos alimentares, transtornos de sono, transtornos que vão já para quadros de dissociações, de delírios, de surtos, né? Então, a gente está falando que, de alguma maneira, esse cenário, né, onde essa pessoa vive, esse contexto, produz também esses quadros, esses sintomas, esses adoecimentos. Eu acho que se a gente for pensar em termos históricos, né, a gente está falando de alguma coisa que não necessariamente começou aqui agora, ou quando, né, eu, mulher negra, nasci.
né? A gente está falando de um processo histórico que está muito antes de mim, né? A gente está falando de uma estrutura, de um certo modo de funcionar, né, no Brasil. A gente está aqui falando de uma lógica que, bom, vem desde o nosso processo colonial, escravocrata, desde o estabelecimento de uma lógica social, econômica, política, que determina alguns lugares sociais para alguns grupos, né, que beneficia alguns grupos em detrimento de outros. Então, é um pouco sobre esse sistema, esse contexto, essas engrenagens produzirem esse tipo de sofrimento, de adoecimento para essas pessoas. Então, é uma vida, né? É uma vida que muitas vezes leva você a querer ser o oposto do que você é, por uma história muito anterior, né? Por um funcionamento social, político, econômico que vem muito antes e que é muito difícil de escapar, né? Porque eu acho que é importante dizer isso, porque junto com tudo isso, muitas vezes aparece um sentimento de culpa, de responsabilidade, né? Por exemplo, quando eu quero me embranquecer de alguma maneira, né? Quando eu quero alisar o meu cabelo, quando eu quero afinar o meu nariz, quando eu quero parecer menos negra de alguma maneira, né? Então isso vem junto com o sofrimento que é o peso da culpa, né? Da não aceitação. Eu sempre digo isso, a gente vive no Brasil um projeto deliberado, né, politicamente deliberado, de adoecimento da população negra. A gente está falando de mulheres negras especificamente, de mulheres negras periféricas, mas eu acho que a gente pode falar da população negra de forma geral, porque a gente vive num país estruturalmente racista, né? Isso significa que o racismo é um dos pilares que sustenta essas engrenagens, essa dinâmica, ao lado do nosso modelo econômico, que também faz parte essencial disso, fundamental disso. Então, são engrenagens aí que estão girando há séculos que produzem constantemente pessoas negras adoecidas. Enquanto essa engrenagem racista, capitalista, patriarcal não parar de girar dessa maneira, a gente também, por outro lado, não vai parar de produzir, digamos assim, pessoas adoecidas, né, mentalmente, pessoas com sofrimento psíquicos graves, que vêm por desdobramento, muitas vezes, dessa situação, né? Coloquialmente, o que você escuta na clínica? Que frases, o que você escuta assim? O que você já escutou que te deixou chocada? Eu acho que sempre me choca o sentimento de enlouquecimento. Enlouquecimento. De enlouquecimento. Acho que isso é sempre muito impactante para mim. E eu espero que continue sendo, de verdade. Porque eu acho que eu não quero nunca me acostumar com o fato de alguém se sentir verdadeiramente enlouquecida por por um certo sistema que faz com que ela se sinta assim, né? Então a gente não está falando de uma pessoa que, por exemplo, está, né, em delírio ou está num surto, né, num quadro de psicose, não. Mas é uma pessoa que está sob tal nível de violência, de opressão, de agressão, muitas vezes, de isolamento, de exclusão, que ela fica ali na fronteira do enlouquecimento, né? A ponto dela se perceber enlouquecida. Então, essa pergunta, por exemplo, na clínica é muito comum: será que eu tô louca? Não é possível, mas será que eu tô ficando louca?
né? Essa é uma pergunta que é muito frequente quando a gente atende pessoas negras, em especial mulheres negras pobres, periféricas, né? Essa coisa assim de, por exemplo, da perseguição, né? Desse sentimento de perseguição, mas estavam me olhando dentro da loja, estavam me seguindo Ah, dentro da loja, sei. né? Então essa coisa de que será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou Aham, exagerando, sei. né? Será que eu vi demais? Mas será que eu estou ficando louca? Então, isso, eu estou dando esse exemplo da loja, porque é um exemplo muito, né, comum e que qualquer um pode constatar, mas essa pergunta, né, do será que eu estou ficando louca, ela aparece nos mais variados lugares, assim, nas mais variadas situações, né? Parece que essa mulher, ela está o tempo inteiro questionando a sua própria possibilidade de racionalidade, né? A sua própria possibilidade de estar enxergando com lucidez o mundo real. É tão perverso, né? É tão cruel muitas vezes que ela chega a duvidar de si mesma, né? Ela chega a pensar, puxa, pode ser que, né? Eu não esteja exatamente nesse lugar que a minha cabeça está projetando, né? Sei lá, no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Sofreu uma situação racista no trabalho e aí ela vem para a sessão se questionando sobre isso muitas vezes, né? Será que foi mesmo isso que aconteceu? Né? Será que essa pessoa me falou isso dessa maneira? Existe a possibilidade, às vezes os pacientes ficam tão aflitos que perguntam, né? Existe a possibilidade de eu estar criando isso na minha cabeça, né? Porque também os olhares, esses olhares que são muito enlouquecedores, né? Esses olhares do tipo, nossa, né? Mas por que que você está assim? Mas por que que você está irritada? Mas por que que você ficou desse jeito? Não tem motivo nenhum, né? Então, vai tirando a pessoa desse lugar da razão, vai tirando a pessoa, né? Dessa possibilidade de reflexão, de saber sobre si mesma, de olhar para si mesma de forma lúcida, e isso reiteradamente vai se transformando nessa experiência de enlouquecimento, né? Essa experiência de quase não possuir a mim mesma, né? A ponto de eu ficar tendo que checar com o outro se eu ainda estou de posse da minha razão, né? O, o, o que a ausência de oportunidades na vida faz com a cabeça de uma pessoa? Puxa, acho que mexe muito, né? Acho que altera aí muitas possibilidades, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, a oportunidade de ingresso numa faculdade, né? Numa graduação, numa formação acadêmica. É um percurso muito cheio de espinhos esse, porque ao mesmo tempo que a gente sabe, por mais que a gente passou no Brasil aí por algumas décadas, né, mais progressistas, de incentivo por diversas políticas afirmativas, de ingresso na universidade, e a gente de fato teve, né, e hoje ainda vivencia os desdobramentos dessa geração que pôde fazer o ensino superior, que pôde fazer pós-graduação, que pôde, né, viajar para o exterior e tudo mais, a gente sabe que ainda é muito pouco e que a gente ainda vivencia essa realidade de um jeito muito desigual, né, em termos de ensino superior, de carreira acadêmica. Quem faz carreira acadêmica, né, no Brasil hoje, é muito expressivo a diferença, né? Se a gente vai pegar um corpo docente universitário, a gente sabe que tem ali uma certa cara, né, para
para esse corpo docente? Geralmente são homens brancos, privilegiados, né, economicamente falando, são pessoas que tiveram oportunidades, né? E oportunidades essa que, infelizmente, no nosso país não são iguais. E aí, como desdobramento disso, a gente tem pessoas que podem vivenciar essa experiência, por exemplo, da universidade, do ensino superior, da academia, e pessoas que não. E o que isso produz, né? O que essa diferença produz? Primeiro, que é uma diferença que vai reiterar o nosso quadro já desigual, né? É uma experiência que vai reproduzir a pobreza, então os grupos que são pobres continuam pobres, os grupos que estão na elite continuam sendo ricos e bem favorecidos, então a gente continua fazendo a manutenção da desigualdade social. E quando a gente tem as exceções, né, essas entradas na universidade que são verdadeiras exceções, então quando pessoas negras começam a poder ocupar esse espaço de alguma maneira, seja pelas políticas afirmativas, né, as políticas de cota e tudo mais, a gente tem um verdadeiro processo de destroçamento, muitas vezes, de estilhaçamento, muitas vezes. Então, não é só a oportunidade de ingresso, né, ou a ausência de oportunidade, também a gente pensar essas estruturas e como isso é feito. Então, quando a pessoa tem a oportunidade de entrar na universidade, então está tudo resolvido, né? Então aí, a partir daí, a gente começa a pensar em lugares mais igualitários? Ainda não, infelizmente, porque dentro da universidade, a universidade é uma instituição que, de certa maneira, reproduz a estrutura social, né? Não está fora disso, não está descolada disso. Então, a gente vai ver dentro da universidade uma estrutura racista também. Então, muitas vezes de segregação, de exclusão, de dificuldade de permanência, né? Quando a gente estava falando, por exemplo, de pessoas que são moradoras da periferia, a maior parte da população negra é moradora da periferia, aí entra na universidade, e aí para chegar na universidade são 2 horas até chegar, são 2 horas para voltar, são 4 horas do dia dessa pessoa. Como que isso é pensado ou não é pensado, né, enquanto manutenção e permanência dessa pessoa dentro da universidade, né? Hoje a gente tem políticas muito escassas dentro da universidade que pensam isso, de maneira que, novamente, a gente vai falar de um certo adoecimento que a gente vê também na clínica, que a gente vê também nas pesquisas, de pessoas universitárias negras muito adoecidas dentro dessa estrutura da academia, né? E o que, às vezes, né, a gente pode perguntar, puxa, mas o que faltava não era oportunidade, né? Então não tinha que entrar na universidade? Sim, mas o quanto que estar na universidade pode significar uma série de dilemas e uma série de produções de outras dificuldades, e quando a gente não olha, quando a gente não assiste, quando a gente não cria possibilidades de soluções e de resoluções, isso se transforma em um outro tipo de sofrimento, né? Um outro tipo de adoecimento que, às vezes, leva à desistência, né? E aí essas pessoas muitas vezes não conseguem chegar até o final da graduação, e aí o que era oportunidade vira estatística e a gente volta para o mesmo lugar, né? E a violência sexual? Como é que ela se projeta na subjetividade de uma pessoa que é vítima dela? Bom, aí também acho que é um assunto super complexo, né? Porque a gente está falando de uma violação da maior gravidade, né? Da violação do próprio corpo, né? Assim. E aí a gente pode imaginar
que, novamente, existem grupos mais vulneráveis, né, a atravessar esse tipo de violência, esse tipo de violação. Não é a mesma coisa, por exemplo, se eu sou uma mulher e moro numa região, sei lá, central da cidade, super iluminada e com policiamento e segura, e que eu posso voltar para casa tranquila, por exemplo, né? Ou se a minha realidade é de ausência completa do Estado, de segurança pública, de estrutura básica, e isso me deixa numa situação muito mais vulnerável a todas as violências, inclusive a violência sexual, né? Acho que para além disso, né, quando a gente fala das mulheres negras, a gente precisa falar também desse corpo que muitas vezes é visto como território público, né? Esse corpo que é objetalizado, né? É colocado num lugar de hipersexualização, é colocado num lugar de uso do outro, né? Como se o outro tivesse permissão de fazer usufruto desse espaço, desse território, como se não fosse algo íntimo. Então, a gente tem uma cultura, né, que vai se produzindo em torno disso e que deixa cada vez mais, né, as mulheres negras numa situação extremamente vulnerável, extremamente frágil e muito mais suscetível, né, a esses tipos de violências que, obviamente, se a gente for pensar nas consequências, né, de ordem subjetiva, são as mais devastadoras, né? Porque a gente está falando sobre você perder a possibilidade de autoridade, digamos assim, sobre o seu próprio corpo, né? É ver o seu próprio corpo sendo tomado, né, por outra pessoa sem que você autorize isso, né? Então, acho que é uma violação de consequências devastadoras, né? A pandemia está pegando, né? Como é que a pandemia está pegando? Nossa, muito. Primeiro porque a pandemia, ao meu ver, aprofundou esse problema social do qual a gente estava falando, né? Já existia, com a pandemia ficou ainda mais grave, mais evidente, mais aprofundado, né? Então, acho que só aumentou, só fez progredir as dificuldades que a gente já tinha. Então, se antes a gente estava muito preocupado com a saúde mental da população negra e como a gente ia lidar com isso, e como que a gente ia enfrentar e por que meios e que alternativas teríamos, hoje a gente está num lugar de crise muito difícil em termos de saúde mental, né? Assim, a pandemia, além de ter agravado essas questões estruturais, né? Então, a gente está falando de pessoas que foram completamente relegadas a um lugar desassistido pelo Estado, né? Que a gente sabe que as poucas ferramentas que o Estado vem usando, como, por exemplo, essa discussão recente do auxílio emergencial, chega a ser desumano pensar, né, num auxílio de R$ 200 para uma pessoa, mas é nesse nível de desestruturação que a gente está falando no Brasil, um ano quase de pandemia. Então, o que a gente pode falar de pessoas que lá no começo estavam tentando sobreviver e agora nem o mínimo, muitas vezes, podem contar, né? Então, em termos de saúde mental, o agravamento é tão grande quanto foi grande também o aumento da desigualdade social, né? Da precarização da vida dessas pessoas. Então, comprovadamente, a gente tem várias pesquisas comprovando
o quanto a pandemia aumentou índices de depressão, por exemplo, de ansiedade, por exemplo, de uso de medicação psiquiátrica, por exemplo. Enfim, a gente tem uma série de investigações, não só no Brasil, como no mundo todo, comprovando que isso está se dando em vários países, né? Então, sim, é uma questão importante a gente poder pensar nisso. E a gente se vê numa situação, enquanto profissional da saúde mental, a gente se vê numa situação quase que de enxugar gelo. Eu tenho falado muito isso, assim, né? Porque a gente tenta, claro, cuidar, escutar, acolher, acompanhar, é a minha profissão, é isso que eu faço, mas as coisas estão em um nível tão difícil, tão complicado, que a gente se sente enxugando gelo, principalmente porque é muito nítido que o que está causando esses agravamentos e todos esses desdobramentos são pontos estruturais que não estão sendo mexidos, né? São essa dinâmica social que produz esses adoecimentos que está intacta. Então, a gente está aqui só lidando com a ponta do iceberg, nesse enxugar gelo infinito, e é muito desesperador para as pessoas e para nós, profissionais, que estamos também lidando com isso no dia a dia, né? É muito difícil, porque você vê ali um desamparo muito grande e poucas possibilidades disso se contornar de alguma maneira, né? Qual seria, agora, passando para Jung, qual seria o inconsciente coletivo do brasileiro na questão racista? É um substrato de um monte de coisas que acontecem desde que o país foi descoberto e que não mudaram tanto. É disso que estamos falando, né? É disso, com certeza. Não Eu mudaram. diria. Você acha que a gente ainda vive uma escravidão, na verdade? Eu fiquei pensando eu até escrevi aqui a pergunta Uhum, enquanto você falava, mas assim, da questão das babás e das empregadas domésticas uhum, uniformizadas, por exemplo. uhum. Como você vê essas profissionais, no caso, né? A gente ainda tem uma lei áurea falsamente assinada, digamos assim, né? Os anos se passaram, o tempo se passou, a gente teve uma abolição de fachada, a gente pode dizer assim, porque a gente não tem, como você estava dizendo agora há pouco, a gente não pode dizer que temos oportunidades iguais. Então, quando que a gente vai poder falar que a escravidão, o processo de escravizar pessoas negras chegou ao fim, né? Quando que a gente vai poder dizer que, sei lá, não existe racismo no Brasil? Quando a gente puder dizer que, independente da nossa cor de pele, a gente parte do mesmo lugar. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente não parte do mesmo lugar. A gente parte de lugares muito diferentes, absurdamente diferentes, né? Então, não dá para dizer que acabou quando a gente tem, por exemplo, lugares profissionais, posições profissionais já quase que pré-estabelecidas para pessoas negras e para pessoas brancas, de maneira que quando a gente vê alguma coisa trocada e inversa, a gente se assusta ou fica surpresa ou acha assim bonito, né? Quando você vê, por exemplo, uma mulher negra presidente de uma empresa importante, nossa, né? Então acho que quando a gente parar de dizer esse nossa, né? Quando a gente chegar a um patamar onde as coisas estiverem mais igualitárias, quando a gente tiver justiça social, né? Em último caso, eu acho que aí sim a gente vai poder pensar, bom, esse capítulo da nossa história ficou para trás, mas a gente está muito distante disso acontecer, né? Acho que esse quadro que você coloca das babás, dos uniformes, das estruturas das casas, né, que ainda se mantêm com seus quartinhos nos fundos para suas empregadas e para suas
serviçais, enfim, eu acho que isso mostra o quanto nós estamos impregnados absolutamente dessas narrativas, dessas histórias, desse processo, né? Isso ainda faz parte de quem somos enquanto povo brasileiro, né? Não ficou, não é só uma história precedente, não está lá atrás, está aqui agora, né? É presente ainda, infelizmente. Então, se a gente for pensar em termos do que compõe esse imaginário social, digamos assim, claro que o racismo está ali como um pilar estruturante disso tudo, junto com algumas outras coisas, mas sem dúvida está. Então, é difícil a gente imaginar que uma pessoa nasça num campo social, um campo de linguagem, digamos assim, que está imerso nesse espaço onde o racismo é estruturante e não reproduza isso de alguma maneira em algum momento. Então, a gente está falando de um imaginário que nos engole o tempo todo, né? E que dita muito sobre as nossas relações, sobre quem nós somos, sobre como agimos, de que maneira decidimos as coisas, o nosso jeito de olhar para o outro. Então, sem dúvida que, enquanto inconsciente coletivo, embora essa não seja a minha abordagem teórica, né, eu não sou junguiana, mas entendo o que você está colocando, eu acho que enquanto inconsciente coletivo, certamente o nosso brasileiro está muito enraizado no racismo, na nossa experiência colonial, na nossa experiência escravocrata, que estabelece relações de hierarquia, né? Porque eu acho que é isso que quando os portugueses invadem o nosso território, é isso que se cria imediatamente, né? Uma política do extermínio, do silenciamento, do genocídio, né? Do aniquilamento do corpo do outro, da voz do outro, da cultura do outro, estabelece o que é melhor, o que não é, o que é correto, o que não é, quais são as normas aceitáveis e quais não são. Então a gente está falando de marcas históricas, né, de traumas e feridas históricas que infelizmente não conseguimos superar ainda. No campo da psicologia, e no campo da psicologia, você acha que as questões raciais são contempladas ou negligenciadas? Infelizmente, para te dar a resposta mais honesta, né, muito negligenciadas ainda, muito negligenciadas. Uhum. E em vários aspectos, né? Se a gente for pensar desde a formação até as possibilidades de atuação. Então, vamos pensar que a maior parte das faculdades de psicologia hoje no Brasil ainda tem uma estrutura de curso integral. Quem pode fazer um curso integral? Né? Quem pode estudar o dia todo ou abdicar de estar trabalhando ou fazer essa corrida do estudo durante o dia e trabalho à noite ou vice-versa. Ou seja, a estrutura do curso já é um filtro muito bem sucedido, né? Porque entram pessoas que conseguem se encaixar nesse lugar. Depois, a gente tem o que a gente estava falando, que é essa estrutura que acolhe esses estudantes que ingressaram na universidade, né? Então, ele vai chegar lá, vamos pensar, vindo muito provavelmente de uma região periférica, de uma realidade muito diferente daquela, e muito provavelmente não vai se ver nem naquele corpo docente, né, nem com aqueles professores, vai ter muita dificuldade de se ver naqueles autores, naquelas teorias psicológicas, nessa ciência, digamos assim, como um todo. Eu estou falando de
silenciamentos mesmo de alguns autores importantes, de algumas vertentes importantes da psicologia que a gente não estuda na faculdade. É muito comum a gente escutar de estudantes recém-formadas: olha, eu não tive nenhuma discussão sobre questão racial ao longo da minha formação. Né? Então, o que acontece é que a pessoa se forma, então ela tem um diploma, ela é psicóloga, ela pode atuar, ela pode ir para o consultório, atender, está habilitada para isso, mas até a página 2, porque como é alguém, um profissional, estar habilitado ao exercício da psicologia no Brasil e nunca ter discutido minimamente o que é racismo e seus impactos nas nossas subjetividades, mas é isso que acontece. Então, o que acontece é quase que um Frankenstein, né? Assim, enquanto formação, porque a pessoa vai atender, e ela vai atender com essa formação, com essa mentalidade. Então, é muito comum, por exemplo, dentro da nossa própria categoria profissional, infelizmente, mas a gente discutir ou ouvir dizer coisas do tipo, mas a cor da pele não importa, a pessoa pode ser preta, pode ser branca, tanto faz, a gente vai olhar igual, vai, sabe, essa coisa da consciência humana. E é uma pessoa que passou por 5 anos de graduação mínimo. Psicologia, infelizmente, né, 2021 ainda negligencia muito as questões raciais, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades em relação a isso. Essa questão da formação é uma, a questão da atenção, né, clínica é uma outra super importante, porque, né, aí a pessoa, são essas as pessoas que entram para a faculdade, são essas as pessoas que se graduam, são essas pessoas que nunca ouviram falar que racismo é alguma coisa importante de ser discutida. Essas pessoas, elas vão ter consultório nas regiões centrais da cidade, elas vão se filiar às escolas de psicanálise, por exemplo, né? Que é a minha vertente, que estão no centro da cidade, então fica tudo ali. Ela vai clinicar também para as pessoas que já estão ali, que vão pagar ela os preços exorbitantes que ela vai cobrar, e tá tudo mais ou menos resolvido, né? E aí o que a gente tem? A gente tem uma psicologia para a burguesia, uma psicologia embranquecida, uma psicologia segregacionista, muitas vezes que opera dentro do consultório uma reprodução dessas violências que a gente vive socialmente, o que é absolutamente cruel, né? Mas acontece, e a gente precisa dizer também que acontece. Então, a gente ainda está bem distante, né, do que a gente gostaria. Você acha que é preferível o psicólogo ser negro para um paciente negro, ou, na verdade, o que importa é a cabeça da pessoa? Junto com isso, perguntando isso, me vem também a questão do lugar de fala, que também é uma coisa que eu tenho um ponto de vista ambíguo. Eu não consigo ter uma visão definida sobre isso. Queria te ouvir a respeito. Eu penso que a gente precisa poder formar bons profissionais. E formar bons profissionais significa formar pessoas que possam escutar. Na É o minha que eu tese de acho também. doutorado. Penso assim também. Então, essa coisa da escuta para a psicanálise é uma coisa muito cara, é uma coisa muito importante. Eu ia dizer que na minha tese eu resgato esse conceito e falo que a gente precisa estabelecer uma certa ética radical da escuta, no sentido de que isso precisa voltar a ser baliza para o nosso trabalho, para o que a gente está fazendo. Parece uma coisa muito óbvia, né, do tipo falar que psicanalista precisa escutar, mas parece também que a gente está vivendo um cenário tão estranho que precisa afirmar coisas óbvias. Então, eu acho isso,
que um bom profissional escuta, e quando você escuta tudo isso, né? Então, você, por exemplo, não diz que uma mulher está com um transtorno de perseguição porque ela entrou na loja e segurou a bolsa porque ficou com medo do policial vir olhar se tinha alguma coisa lá dentro, porque ela tinha colocado alguma coisa lá dentro ou alguma coisa assim. A gente vê essas cenas, né, de profissionais, psicólogas, de dizerem, olha, né, isso acho que você está exagerando, né, porque então tem uma certa patologização desse processo. Isso é o quê? Isso é uma não escuta. Não consigo ver de outra maneira, né? O que essa pessoa está fazendo? Ela está não escutando o que seu paciente está falando. E aí, essa não escuta, ela pode acontecer se esse profissional for um profissional branco, se esse profissional for um profissional negro, porque aí a gente entra num outro lugar. Quer dizer, então, que, por exemplo, um psicanalista negro, ele vai com toda certeza conseguir bem escutar o seu paciente? O que garante isso, né? Agora, o que acontece? Acontece que as pessoas negras, de forma geral, já foram tão agredidas, já foram tão não escutadas por profissionais mal formados, em sua maioria profissionais brancos, porque de fato temos a maior parte de profissionais brancos exercendo a psicologia, que a gente tenta se defender. Né? Eu penso isso muito como uma estratégia de defesa inteligente, inclusive, assim, do tipo, né? Eu vou tentar ver se essa pessoa que muito provavelmente tem experiências próximas à minha, se ela vai conseguir ouvir aquilo que aquela outra pessoa não conseguiu. Então, acho que é uma tentativa legítima, de se defender de determinadas agressões. Né? Então, acho que não é que uma coisa garante a outra, e que um profissional negro necessariamente precisa escutar o paciente negro porque é isso que vai fazer o processo analítico acontecer. Nem 8, nem 80. Mas tem ponderações ótimas dos dois lados. Acho que é isso. Né? Sim. E o lugar de fala, Ana? O lugar de fala. Que é ambíguo, como você estava dizendo. Para mim é um pouco confuso. Eu não sei. Acho que é a mesma coisa, né? Tem argumentos legítimos dos dois lados, né? Acho que é disso que estamos falando, praticamente. Eu acho que assim, bom, você sabe, deve acompanhar, tem 1 milhão de debates acerca, né, da expressão, do conceito, se a gente quiser. Estamos muito longe de um acordo a esse respeito, né, enquanto produção intelectual mesmo, então a gente vai achar toda uma vertente que vai criticar muito severamente, que vai se aliar também muito severamente. Então, assim, em meio a isso, o que eu penso ser importante desde o lugar de quem escuta, né? Enquanto psicanalista, eu acho que todo mundo vai falar de algum lugar. Né? Acho que é importante a gente pensar isso quando a gente está ouvindo alguém, quando a gente está escutando alguém. Eu acho que a consequência de não considerar isso é o que eu estava dizendo antes do silenciamento, desse ensurdecimento, dessa não escuta. Né? Então, acho que é importante a cada vez que alguém fala, você considerar que isso vem de um determinado lugar. Porque todos nós temos um determinado lugar discursivo, narrativo, de existência, e que são diferentes. Então, acho que quando a gente pensa lugar de fala nesse termo mais
político, digamos assim, do conceito, a gente vai chegar em pontos do tipo, então quer dizer que só a pessoa negra que vivenciou o racismo é que pode dizer sobre isso. Primeiro, assim, isso é uma leitura bastante rasa, bastante superficial do que significa lugar de fala, mas é a leitura mais feita. Não é a leitura com a qual exatamente eu concordo, mas eu acho que, para além disso, o que é bem importante da gente poder frisar é um perigo que acontece aí, que é assim, usar esse termo, esse conceito, para justificar omissões, né? Para justificar uma ausência de responsabilização por alguma coisa. Isso eu acho que é uma coisa que vem se desdobrando e que é muito perigoso. Eu acho que a gente precisa se atentar para isso, do tipo, não tenho nada a ver com isso porque não é o meu lugar de fala. Não vou me manifestar, não vou me posicionar, não tenho que falar sobre isso. Então, eu vou, né, fazendo omissões frente a situações que, sim, eu preciso falar sobre isso. Sim, eu preciso me posicionar sobre isso, né? Então, aliás, o que exatamente precisa muito urgentemente acontecer é que as pessoas brancas se responsabilizem um pouco mais sobre isso, né? Porque se a gente vai delegando às pessoas negras, né, a responsabilidade de ensinar sobre o racismo, resolver o racismo, ela já sofre o racismo, ela já lida com as consequências do racismo e ainda fica sobre ela essa faca constante que é lide você ainda por cima, né, com isso, e sei lá o que você vai fazer, mas já que só você pode falar, então resolva. É péssimo, né? Em termos de luta antirracista, em termos do que a gente gostaria como um projeto. Às vezes as pessoas se omitem, às vezes elas são espantadas também, né? Elas... Também, o que também é péssimo, né? Acho que a gente justamente precisa poder convocar as pessoas e a gente precisa poder que as pessoas também tomem mais para si, né? Então, nesse sentido, é um desserviço quando a gente faz esse uso, né? De dizer, você não pode falar sobre isso, você não... Quer dizer, não é... Além de ser uma leitura equivocada e rasa do que significa lugar de fala, nem entrando nas críticas possíveis disso, mas além de ser uma leitura rasa ainda, é perigosa porque produz uma repetição da violência, né? Uma repetição do próprio racismo, e aí fica difícil. Bom, Ana Carolina, eu aqui concluindo já a entrevista, preciso mencionar alguns pensadores, entre aspas, que andaram falando algumas coisas sobre racismo. Como jornalista, eu sou obrigado a cotejar aqui com você, porque eles representam correntes que são grandes de pensamento, de comportamento aqui no país. Eu estou falando do próprio presidente, do vice-presidente e também de um vereador de São Paulo, que é o Fernando Holliday. Eu poderia ficar lendo aqui o que cada um falou. Um falou que somos um povo miscigenado, outro falou que no Brasil não existe racismo, o outro, quando fala de cotas, fala que não é racismo, tem que falar de classe, né? De condição socioeconômica, né? Em resumo, eles dizem que a gente não teve leis de segregação nem histórico de miscigenação aqui no Brasil e que a gente é uma democracia racial. Uhum. E aí, o que você me diz? Eu acho que assim, a gente teria muitas possibilidades de respostas, né? Até as mais didáticas, no sentido assim, de explicar pelas várias vias por que essas afirmativas estão completamente equivocadas, né? Mas eu acho que a gente pode ir por um outro lugar que não é o de dizer por que elas estão equivocadas, mas o de dizer
por que que elas fazem sentido de serem ditas por essas pessoas. Eu acho que a gente afirmar que a gente vive num país onde a democracia racial existe, onde somos todos iguais, não temos racismo no Brasil, e daí por diante, é uma estratégia política que pode surtir efeitos muito positivos para o que esse grupo de pessoas se propõe enquanto sociedade, enquanto dinâmica social, política, econômica. Então, assim, quando a gente parte do pressuposto de que somos todos iguais, a gente não precisa lutar por direitos iguais, porque já somos iguais, né? Então, a gente falseia o nosso ponto de partida, né? Fica parecendo, ou pelo menos eles querem vender essa imagem, querem que a gente compre essa imagem, para que todo mundo fique muito quietinho e bonitinho no seu lugar e aceite aquilo que você tem, porque afinal de contas, nosso país é ótimo, não existe racismo, vivemos numa democracia racial. Então, se essa imagem pega, né, se isso cola, acabou, né? Movimento de luta antirracista, de direitos iguais, e aí sim a possibilidade da gente vir a construir uma sociedade realmente igualitária, realmente justa. Então, acho que em termos de estratégia política, para o que este grupo pretende, está muito bem colocado. Né? Assim, eles estão no caminho certo, que é da tentativa de convencimento, né? Acho que não tem nada mais poderoso do que você conseguir convencer a população negra a se desmobilizar e a se entender como assim, não, de fato, não existe racismo, eu tenho as mesmas oportunidades do que o cara lá do apartamento da Mas Paulista, e quando sabe? as pessoas confundem desigualdade social com desigualdade racial? É porque no Brasil essas coisas são bem difíceis de se separar também, né? Assim, embora, tudo bem, vamos lá, são coisas diferentes, mas importante, né, a gente marcar que, historicamente, raça e classe estão ali irmanadas, né, na história do Brasil. Mas sim, podemos ter, por exemplo, pessoas que têm condições financeiras e têm mais oportunidades e são pessoas negras. Por serem negras, não deixam de sofrer racismo. Então, claro que tem aí uma separação importante a se fazer. E quando a gente fala de democracia racial, a gente está falando dessa possibilidade de que não exista diferenças entre pessoas brancas e pessoas negras. E é por isso que no movimento negro, de maneira geral, a gente chama essa suposição de mito, né? O mito da democracia racial. Porque o que a gente vivencia no dia a dia, reiteradamente, as concretizações do quanto isso não é verdade, o quanto isso não se coloca, né, no nosso dia a dia. A gente estava agora a nossa conversa toda sublinhando e apontando e indicando a quantidade de diferenças nos mais variados níveis que se produz quando você nasce branco, quando você nasce negro. Isso quer dizer que desigualdade racial existe, está posta, democracia racial é um mito absoluto, é o que a gente deseja, digamos assim, que é o horizonte para onde a gente gostaria de poder caminhar, mas estamos longe disso, infelizmente. Última pergunta. Você tem otimismo, esperança? Como é que tá? Como é que tá? Eu acho que uma esperança militante, digamos assim, né? Eu acredito muito que sonhar é uma tarefa quase que revolucionária nesse momento, sabe? A gente não abdicar
das nossas utopias, dos nossos sonhos, das nossas possibilidades imaginativas de horizonte. Eu acho que isso é uma tarefa, é um papel que a gente precisa assumir, no sentido assim, a gente não pode perder mais isso, sabe? Não dá para perder mais essa a gente não pode perder. Então, assim, eu sempre digo, vamos guardar os nossos sonhos, vamos falar dos nossos sonhos, vamos espalhar as nossas sementes, né? Vamos, nem que por raiva, nem que para contrariar, a gente vai ter esperança. A gente vai ter esperança nem que for para contrariar essa lógica que vai nos dizendo todos os dias que a gente tem que desistir, né? Que a gente tem que, sei lá, ficar prostrado numa cama e viver melancolicamente porque as coisas já não fazem mais sentido, porque são tantos absurdos, são tantas tragédias, são tantos lutos com os quais a gente tem que lidar, que parece que tudo que gira ao nosso redor nos diz para desiste, sabe? Não vai dar, não vai ser melhor, não tenta insistir. Mas eu acho que por uma perspectiva assim militante de acreditar nas nossas potências humanas, na nossa possibilidade assim de sermos mais iluminados do que temos sido, acho que ainda vale a pena guardar essa esperança assim. Desculpa, eu sou muito curioso, Ana Carolina, não era a última pergunta, mas é quase a última. A tua trajetória pessoal, assim, a gente conhece o currículo, sim, mas assim, como é que foi vivida toda essa questão para você? Como foi essa vivência? Como é essa vivência, né? Uhum. Bom, acho que tudo que eu falei hoje, eu falei um pouco do meu lugar, né? A gente estava falando de lugar, então tudo isso diz respeito a mim também, né? Tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha trajetória, tem a ver com as coisas pelas quais eu passei. Então, eu cresci, né? Como eu estava te dizendo no comecinho, eu sou do Mato Grosso. Eu cresci na capital do Mato Grosso, Cuiabá, nasci e cresci. Cuiabá não é um grande centro como São Paulo, né? Embora seja uma capital, mas ainda não tem todo esse desenvolvimento. Então a cidade já é menos urbanizada do que é São Paulo, digamos assim, mas as periferias da cidade de Cuiabá são quase que tão empobrecidas quanto, né, digamos assim. E eu nasci numa região periférica de Cuiabá, a casa da minha família continua sendo numa região periférica de Cuiabá, já quase assim na saída da cidade, então bem periférica mesmo. A minha família é uma família que faz parte dessa história, né? Que eu estava aqui falando de lutas constantes, de tentativas constantes de superação, de criação dos filhos, de tentar criar alguma possibilidade, alguma oportunidade. Talvez seja por isso que eu acho que sonhar é tão importante, porque eu acho que os meus pais sonharam muito por mim e eu sonho muito também, porque acho que isso me manteve viva e acreditando em algumas coisas. E estudei, né? Pude estudar, eu acho que eu passei por essa experiência da universidade também, que foi difícil em muitos sentidos, né? Me graduei, tinha esse sonho de continuar estudando, então fui para São Paulo assim com a cara e com a coragem, porque não conhecia nada, não conhecia ninguém, não tinha grandes possibilidades financeiras, nem de relação, nem nada que pudesse me apoiar assim, nesse sentido quando chegasse lá. Eu tinha 22 anos e muita coragem só, eu acho. E fiz o meu mestrado, fiz o doutorado, me especializei, comecei a clinicar, fundei alguns projetos nessa área de saúde mental e questão racial e de gênero.
tenho trabalhado com isso desde então. Então, assim, eu me Você estudou sinto, na né? França também. Fui para a França no doutorado, fiz uma dupla titulação, né? E fiquei entre lá, graças a uma bolsa de pesquisa, né? Que hoje estamos nessa situação, as nossas pesquisas estão tão ameaçadas, né? Tão desinvestidas. A minha trajetória acadêmica não seria essa se não fosse o auxílio, se não fossem as bolsas de pesquisa. Eu pude me manter ao longo do meu mestrado, ao longo do doutorado, graças à pesquisa à bolsa de fomento de pesquisa. Fui para a França por esse mesmo motivo. Eu acho que jamais conseguiria ter morado na França o tempo que eu morei para fazer a pesquisa se eu não tivesse tido o apoio financeiro de uma agência de fomento, coisas que eu vejo que jovens com a idade que eu tinha não podem muitas vezes mais contar com as oportunidades que eu pude contar, né? E aí tem uma carreira e possibilidade de trabalho totalmente diferentes das que eu tive, né? Porque a gente está vivendo esse momento super difícil. Você pode só contar um pouco sobre esses grupos que você fundou? Ah, sim. A Casa de Marias e a Roda Terapêutica das Pretas. Sim. Primeiro veio a Roda Terapêutica das Pretas. Esse ano, no final do ano, a gente faz 5 anos de existência da Roda Terapêutica das Pretas. Da Casa de Marias, em fevereiro, agora no começo do mês, a gente fez 1 ano de existência. São 2 grupos diferentes, mas com muitos princípios em comum, e eu participei da fundação de ambos, né? Na Roda Terapêutica das Pretas, estive, assim, idealizei o projeto, fundei o projeto e iniciei o projeto com a ajuda de um coletivo de mulheres psicólogas negras que viam sentido naquilo que eu estava propondo, se somaram e estão desde então, né? Então, hoje somos um coletivo de mulheres negras que atendemos profissionais da área da saúde, atendemos ao longo da pandemia, mas antes, né, desde a nossa fundação, atendemos mulheres negras, principalmente moradoras de periferia, das regiões periféricas da cidade de São Paulo, todas elas, norte, sul, leste, oeste da cidade, em dispositivos grupais de atendimento, né? Então, a gente tinha grupos, tanto grupos terapêuticos quanto oficinas também temáticas, terapêuticas em todas essas regiões, e a gente funciona por ciclos de atendimento, né? Então, ao longo de um ano, a gente atende determinados grupos, aí no ano seguinte a gente atende outros grupos, a gente faz esses atendimentos em espaços públicos, uma aposta da Roda Terapêutica das Pretas nesse sentido, né, de se aproximar da ocupação desses espaços também. Então, a Roda é basicamente esse projeto que vai atuar atendendo mulheres negras nas periferias em dispositivos grupais. A Casa de Marias, que eu coordeno, era inicialmente um espaço, então uma casa de verdade, na zona leste, na periferia leste da cidade, aonde a gente tinha ali tanto consultórios, né, de atendimentos clínicos, quanto espaços de arte e cultura, digamos assim, né? Com a pandemia, a gente precisou fechar o espaço físico, está lá, ainda existe, mas agora todas as atividades foram transferidas para a modalidade online, né? E a gente tem, digamos que, princípios e visões muito parecidas com a da Roda, então somos, na Casa de Marias, 27 psicoterapeutas, 95% delas são psicoterapeutas negras, e a maior parte do público que a gente atende na Casa de Marias também são mulheres negras moradoras daquela região, se bem que depois da pandemia a gente pôde, pela virtualidade, atender
também outros lugares, né? Mas na sua maioria são mulheres periféricas, e a Casa de Marias, para além desse viés do atendimento clínico que a Roda tem, a gente agora também, ao longo desse ano de 2021, tem implementado uma série de projetos, desde projetos de grupos terapêuticos até projetos de formação, de cursos, de grupos de estudos, que também é uma tentativa que a gente tem de fazer alguma coisa sobre esse lugar da saúde mental fora do consultório também. Certo. Olha, então eu te agradeço, Ana, por essa conversa que acabou se prolongando, mas foi super esclarecedora. Te agradeço mesmo. Eu gostei muito de conversar. Muito obrigada de verdade pelo convite, pela lembrança. Foi um prazer. Foi um prazer igualmente.